No nosso planeta existem poucas coisas tão parecidas com alienígenas quanto insetos e bichos, né? Desde besouros imensos até mariposas com tentáculos estranhos. É toda essa bizarrice que nós veremos no vídeo de hoje. E olha que tá repleto, viu? Mas antes da gente começar, você sabe de sempre, não se inscreva antes de se esquecer, manda aquele like e um comentário aqui no vídeo e vem comigo conhecer os 8 insetos bizarros que existem de verdade. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bocidium globulare. O globulare tem vários nomes em português e inglês, como soldadinho, viuvinha e Brazilian topper. Acho que é alguma coisa assim, tá? Mas basicamente quase todo mundo já viu um desses. Se você já viu, coloca aqui nos comentários assim, ó, eu já vi, tá? Mas o que todos os animais desse tipo têm em comum é também a sua característica mais chamativa, se é que a gente pode chamar desse jeito, né? No topo das suas cabeças está uma estrutura com diversas bolinhas e o que parece até uma cauda do comprimento do resto do seu corpo, algo que é relativamente incomum e a gente vê ali em outros insetos. O bicho seria completamente normal se não fosse essa estrutura, sobre o qual não existe um consenso específico acerca do propósito daquilo lá. Alguns pesquisadores afirmam que o animal desenvolveu uma espécie de coroa nesse formato para prevenir que fosse atacado por predadores. Acontece que existem parasitas que atacam sim esse inseto, entrando nos seus corpos e devorando eles até que eles finalmente nasçam, né? E quando eles saem, essas criaturas deixam uma espécie de apêndices muito parecidos com os que os globulares possuem. Isso seria uma forma de prevenção, já que nenhum predador em sua consciência comeria um animal já doente. Mas na realidade ele não tá não, ele só tá fazendo aquilo pra se prevenir. O bicho é muito inteligente, né? Melolonta. As primeiras coisas que você percebe na melolonta, ou mybug, como é comumente chamada, são suas imensas antenas que mais parecem cílios postiços. Apesar do seu visual muito fabuloso, a melolonta é na verdade uma das pragas mais duradouras da Europa, sendo um problema para as plantações desde a Idade Média até os dias de hoje, família. Elas passam boa parte das suas vidas enterradas no seu próprio larval ali, até o momento em que emergem, e normalmente isso acontece no mês de maio. E é aí que dá os seus nomes, né? Daí em diante é uma corrida eterna por comida. Esse inseto tem uma voracidade enorme e devora plantas das suas folhas até as raízes se deixar, viu? De forma como uma plantação que não esteja pronta para lidar com a sua invasão, bom, vai acabar sendo insuportável, não vai sobrar pra ninguém. E você, já conhecia esse animal? Deixa aí nos comentários o que você achou dele, porque realmente é estranho. Bicho-pau. O bicho-pau é com toda certeza um dos animais mais reconhecíveis e famosos do vídeo, né? Apesar de ser um pouco difícil de ser visto por aí, quase todo mundo já ouviu falar. Mas deixa eu contar um negócio pra você. Você sabia que existem mais de 2.000 espécies de bicho-pau e em todos tem uma coisa em comum? Que é a sua capacidade quase sobrenatural de camuflagem, que o bicho sinceramente não dá pra entender, né? Eles recebem esse nome porque apesar de serem relativamente compridos, elas são finas e possuem partes do corpo parecida com galhos e outros pedaços de árvore, que é aonde eles habitam por estratégia, meus queridos. A estratégia é justamente ficarem tão camuflados que os predadores acabam passando desapercebido ali. Não sabe se é árvore, se é bicho, então acaba passando, né? Agora, você tá pensando, é só isso que ele tem de habilidade, meus queridos? Não necessariamente, família. Se o bicho-pau não conseguir agir ali como uma espécie de espião infiltrado, ele é capaz de eliminar secreções, capaz de desmotivar os seus predadores de que eles são bons alimentos, entendeu? Algumas espécies de bicho-pau chegam a 55 centímetros, então é surreal que elas sejam capazes de esconder assim tão bem. Aí vem a secreção, né, que vai dar uma ajudadinha. Você fala, olha, não sou uma boa comida não, cara. Talvez palitar os dentes, mas comida não. Besouro serra-pau. Apesar do nome e do tamanho, o serra-pau talvez seja um dos animais mais importantes para a manutenção do seu ecossistema dessa lista aqui. Conhecidos por serem besouros grandes, com essas longas antenas que às vezes são maiores que seus próprios corpos, o besouro serra-pau é um dos responsáveis pela manutenção das florestas, devorando árvores que estão doentes ou em um estágio final das suas vidas. Por conta do seu visual, que é muito chamativo, o serra-pau é famoso entre colecionadores, o que faz com que ele seja retirado
tirado constantemente do seu habitat e jogado em lugares onde não deveria estar, o que obviamente causa problemas e o transforma em uma praga, né? Por conta disso, é um bicho que infelizmente está em alerta na escala de extinção e é preciso que prestem muita atenção no seu desenvolvimento, tá bom? Criatonus gangues. Existem animais que são absolutamente assustadores, e um deles é a mariposa Criatonus gangues, encontrada na Ásia e em partes da Austrália. Essa mariposa tem estruturas imensas em sua parte traseira, que são meio que utilizadas para espalhar, sabe o que? Feromônios, para atrair, claro, a parceira. O problema é que isso dá uma aparência grotesca para a mariposa inofensiva, a deixando mais parecida com um ser de outro mundo do que um bicho que a gente está habituado a ver por aí, né? Existem chances dessa estrutura traseira, a coremata, não se desenvolver tanto a ponto de ficar tão imensa e cheia de pelos, mas isso depende do seu uso. Além disso, elas não são tão grandes assim, o que as deixa um pouco menos assustadora para nossa sorte. Encontrar com um bicho desse de 2 metros por aí dá um pouquinho mais de medo, fala aí. Veta gigante. Como nunca pode faltar o animal gigante da Austrália, né? E dessa vez eu trago pra vocês o veta gigante, que como o próprio nome indica, é uma veta. Veta, né? Só que gigante. Bom, se você não sabe o que é veta, eles são normalmente uma espécie de grilo incapaz de voar e que por esse motivo desenvolveu um tamanho e um peso bizarro que as deixa bem maiores do que os insetos normais. Já as vetas gigantes, bom, são a mesma coisa, né? Só que versão muito maior. A maior espécie existente é a da ilha de Little Barry, onde são encontrados espécies que, olha, chegam a passar mais de 71 gramas de peso, o que os coloca quase no mesmo peso que um pardal, só pra você ter ideia. Sabe aqueles passarinhos que a gente vê por aí? Então, quase a mesma coisa. Infelizmente, para praticamente todas as espécies de veta, e não só as gigantes, elas estão em um processo constante de diminuição populacional, que para realmente variar, não tem a ver com a mudança climática, tá? Acontece que os seus predadores naturais estão aumentando seus próprios números, o que deixa um grilo imenso e que não consegue voar um tanto quanto indefeso, não é mesmo? Tá lá no chão, com bastante carninha, tá ruim. Às vezes, os maiores animais são os mais gentis. E no caso da veta, é quase isso. Junk Bug. O inseto do lixo, que é bem claramente o nome popular, recebe esse apelido por conta do seu comportamento peculiar e de carregar bolas de sujeira imensas, família. Mas não são igual ao besouro, tá? O animal de verdade está debaixo disso tudo e é só puxar o seu lixo que isso fica muito claro. A pergunta na real é: por que eles carregam sujeira? A verdade é que a casinha do inseto do lixo não é bem sujeira, são cadáveres. O inseto do lixo é uma forma larval do inseto Neuropterus. E durante essa fase, eles obviamente precisam comer. Sua fome é pelos afídeos, conhecidos como pulgões. O que significa que se eles entrarem em um ninho de formigas para devorar os pulgões, não vai dar muito certo. O que eles decidem fazer então é se camuflar em uma montanha de corpos. A sujeira que cria a casca do inseto ali do lixo é na verdade um monte de pulgões mortos que camuflam a sua forma verdadeira e permite que o bicho entre no ninho das formigas indetectável. Devora, claro, alguns outros pulgões através do seu bico e então vai embora como se nada tivesse acontecido. Esse é um belo de um fé da mãe, viu? Mas fazer o que, né? Cada um com as suas táticas. Ninfa da cigarrinha. A maioria dos Fulgomorpha, uma infraordem de insetos que é chamada também de Planthopper, tem um aspecto parecido com a de plantas e folhas, que é onde se camuflam entre os saltos constantes que usam para se locomover, né? Mas a família Flatide é especialmente bizarra, se parecem com alienígenas de algodão e possuem habilidades incomuns também, já que conseguem se comunicar através da vibração do caule das plantas. Como boa parte dos Planthoppers, esses animais são vetores de doenças, já que comem a seiva diretamente da planta. Um dos seus primos, inclusive, é o responsável por quase levar à extinção uma espécie inteira de coco, já que são muito numerosos. Entre o seu visual alienígena e a sua facilidade para transmitir doenças, eu diria que alguns animais não são nem deste planeta. E você, o que acha? Tá confortável em saber que tudo isso existe? Ainda bem,
tá safe, tá? É só a gente se precaver. E lembrem-se, muitos desses animais precisam da nossa ajuda, tá? Não vai chegando esses animais aí matando por aí, que não é assim que funciona, meus queridos. O planeta precisa de tudo que funciona até os dias de hoje. Ah, não esquece de deixar o seu like, não se inscreva se esquecer. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem, até a próxima. Valeu!